Fala pessoal, tudo bem com vocês? O primeiro alvo do Verdão para 2024. Olha, uma proposta milionária, quase que irrecusável, mas tem um impasse aí. E a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Palmeiras está se mexendo para 2024, segundo Leila Pereira, naquela tão polêmica entrevista que concedeu durante a semana. 4 a 5 reforços serão contratados. E eu acho que dessa vez o Palmeiras vai forte no mercado. Pelo menos a primeira sinalização é dessa forma. Vários jogadores, nos rivais inclusive, estão encerrando seu contrato. E encerrando seu contrato, você tem a possibilidade de assinar um pré-contrato e fazer propostas que não dependam do vínculo do atleta com esse clube e que não depende também do clube que está contratando investir e pagar multas ou algum valor para comprar o jogador desse clube. O jogador sai livre. É o caso de Bruno Henrique. Bruno Henrique do Flamengo, que está para completar 33 anos e que tem o seu contrato finalizando. Ele já teve uma reunião, algumas reuniões, mas teve uma mais recente para tratar da renovação com o Flamengo, porque ele quer permanecer. O Tite chegou agora e acho que vai ser importante nesse processo, mas não houve acordo, pelo menos por enquanto. A questão é, o Flamengo ofereceu ao Bruno Henrique 1 ano de contrato, mais 1 ano de renovação. O Bruno Henrique quer mais, inclusive quer 3 anos de contrato, quando ele já terá 36 anos. Mas o Bruno Henrique, que ficou muito tempo parado por conta de uma lesão, voltou como se nada tivesse acontecido. E voltou sendo o melhor jogador do time, mesmo na oscilação que o Flamengo vive. O fato é, ele quer ficar, mas ele quer um tempo maior de contrato. E ele ganha um dos maiores salários do elenco, acima de R$1 milhão, R$1.200.000 por aí. O Flamengo quer que ele fique também, mas não quer dar muito tempo de contrato, quer apenas mais 1 ano, pelo menos por enquanto. Essa é a informação do staff do atleta. Pois bem, o Palmeiras chegou com tudo para oferecer a Bruno Henrique 3 anos de contrato e um valor salarial de R$2 milhões por mês. Por que esse salário está tão alto? Porque nele estão embutidas luvas, que são a chamada bonificação na assinatura do contrato, que você coloca, sei lá, muitas vezes 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões, só que você não paga isso diretamente na mão do jogador. Você dilui isso muitas vezes, você pode até dar um valor inicial, sei lá, de 2, 3 milhões e depois diluir o restante no salário. Então daqui a pouco o salário dele vai para R$1,5 milhão, vamos supor. Você faz um contrato de 3 anos, você tem aí 36 parcelas para você pagar R$1,5 milhão. E aí você pega esse mais 500 mil mensal, diluído, né? Nesses 36 meses, sou ruim de conta, tá? Mas aí você tem mais 15 milhões, 15 a 20 milhões. Então não precisa ser 500 mil, pode ser até um pouco menos. Só para dar uma ideia para vocês. O salário é um, luvas outras, juntando, né? Você tem um valor total que provavelmente correspondam a esses 2 milhões, mas ali já está embutido ali uma luvas ali para ele poder acertar com o Palmeiras, além de um altíssimo salário. E um contrato longo, né, de 3 anos, de 3 temporadas. A questão é, isso está nas mãos do staff do jogador, que pode ser liberado facilmente, né? Ele simplesmente pode encerrar o seu contrato com o Flamengo ao fim da temporada e se transferir para o Palmeiras e está tudo certo. A questão é que ele quer ficar no Flamengo. E vai esgotar as possibilidades com o Flamengo para ver se o Flamengo chega num denominador comum. Sei lá, de repente renova por 2 anos e ele aceita, com um valor próximo do que ele está ganhando, porque também acho que o Flamengo vai querer diminuir um pouco a pedida. Não para baixar a folha salarial, mas por conta da idade do jogador. O Flamengo ainda consegue pagar um salário alto para o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique ainda lhe dá benefício esportivo. O Bruno Henrique ainda performa dentro de campo. Então acho que você consegue, enfim, dentro das possibilidades, entender que ele é um jogador titular hoje. E se ele é um jogador titular, ele tem que ganhar como tal. A questão é, o Palmeiras está tentando tirar do rival. E quando digo rival, é porque nos últimos anos Palmeiras e Flamengo polarizaram aí os títulos brasileiros e sul-americanos. Então é óbvio que também tem essa discussão.
O Flamengo, ao não renovar com o Bruno Henrique, sabe que vai perdê-lo para o seu principal oponente na disputa dos grandes títulos da temporada. Será que isso é uma boa? Tem isso também. E o Bruno Henrique, por outro lado, se valorizou. E sabe que se o Flamengo não pagar aquilo que ele quer, ou se não der o tempo de contrato que ele quer, ele tem uma proposta muito interessante do Palmeiras, que é um time que também está disputando títulos, que tem o Abel Ferreira, que tem uma boa base de elenco e que precisa desse jogador de lado. Porque na ausência do Dudu, por exemplo, o time não encontrou soluções. Na contratação do Arthur, por exemplo, quando ele caiu de produção, houve uma dificuldade. O Rony, que não é mais um jogador de lado, de beirada, né? Hoje é um jogador mais na referência e se tornou um grande jogador por conta disso, chegou até a seleção. Então você precisa de jogadores pelos lados. E hoje o Palmeiras não tem um jogador, a não ser o Dudu e o Endrick surgindo, do quilate do Bruno Henrique, que é aquele jogador que você não tem margem de erro. Porque o Palmeiras ele começou a investir em jogadores, como disse Leila Pereira, para ter continuidade, para você formar. E o Abel já disse, não quero formar. Se eu for formar jogador contratado, eu preciso formar quem está na base. Eu quero a solução. E a solução é quando você traz um jogador afirmado. Quando você traz um jogador que ele veste a camisa, farda, como a gente fala, entra em campo e resolve. É o caso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não tem discussão. O Flamengo, quando buscou o Bruno Henrique do Santos, quando pegou a Arrascaeta do Cruzeiro, quando pegou o Gabigol, ele sabia o que ele estava fazendo. Quando ele pegou o Gerson, ele sabia o que ele estava fazendo no Flamengo. Ali, eles montaram um time que não tinha margem de erro. Todos eram jogadores caríssimos e decisivos. E foi o que aconteceu. Então, apesar da idade já não ser a mesma, porque a gente está falando lá de 2019 e agora de 2023 para 2024, o Bruno Henrique ainda performa, ainda é um jogadoraço para o futebol brasileiro. Então, eu sim, tendo dinheiro, evidentemente, apostaria minhas fichas nesse jogador. O fato é, o Palmeiras não tá para brincadeira, tá oferecendo um altíssimo valor, um bom tempo de contrato, só que ele quer ficar no Flamengo. Esse é o impasse. E aí? Vai ou fica? O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!